Boa noite, pessoal. Hoje vamos começar mais uma live aqui com o músico, professor baterista Aristides Cavalcante, né? Só esperando ele chegar aqui para a gente debater sobre um tema que é muito falado nas bandas, né? As bandas no meio musical. Se baterista é ou não músico, né? É uma coisa, é um meio que um preconceito que acontece com essa posição do músico na banda, né? Então, o professor Aristides vai entrar aqui daqui a pouco e vamos conversar sobre isso, para saber se baterista é músico, né? Se baterista é músico e se... Vocês estão me ouvindo direitinho? Galera que tá aí, Narinha entrou, Big Red e Hermin. Porque é uma coisa muito falada nas bandas. Dizem que baterista não é músico, dizem que baterista é só o amigo dos músicos. Então, hoje a gente vai debater esse tema, essa pergunta, esse tema que na verdade é uma pergunta, né? Samara acabou de entrar e Aristides. Aristides já chegou. Estamos só aguardando ele aqui. Professor Aristides Cavalcante, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu já estava aqui dando uma pequena introdução sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, um tema que na verdade é uma pergunta que muito se fala nas bandas, né, no meio musical, erroneamente se fala que baterista não é músico, ou que baterista é amigo dos músicos, enfim, que rola aquele preconceito, né, muito entre os músicos, principalmente, né. Pois não. O professor Aristides é de Fortaleza, reside de Fortaleza, né, e eu convidei ele, prontamente aceitou, e eu já tinha pensado nesse tema e nessa pergunta desde 2014, na participação sua, Aristides, do MP Drum Festival, que na ocasião perguntaram lá também, eu estava lá e perguntaram, né, se baterista era músico, e você respondeu, né, e desde então fiquei com aquilo, opa, ele saiu, desde então fiquei com aquilo na cabeça, né, a forma como você respondeu, né. Deixa só ele voltar aqui rapidinho. João Pedro tá aí, Pierre, Valdisney, Nara, Narita. O que será que houve? Primeira vez que eu tô fazendo live no Instagram, eu comandando a live aqui. Fiz uma aqui, pronto, chegou. Então, gente, como eu tava falando, desde 2014 que eu vi você tocando lá, né? Foi a primeira vez que eu vi você tocando. E até então lá eu só conhecia o Samuca. E eu acho que só o Samuca que eu conhecia lá. E Pois gostei não. muito do jeito que você tocava e lá vi que fizeram essa pergunta, né? Eu não me recordo quem fez, mas fizeram essa pergunta, né? Então eu faço a pergunta agora para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Baterista é músico, né? E tem outras questões, né? Para a gente chegar nisso. O que é um músico, né? O que é um baterista? E ver se essas duas coisas coincidem, né? Para que um baterista possa ser de fato um músico, né? Por favor, a palavra é sua. Desde já agradeço a presença aqui, a oportunidade de estar compartilhando com a gente conhecimento. Certamente. Primeiro, quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de a gente estar falando, estar interagindo, né? A gente pode crescer e aprender dessa forma, né? Tanto porque a gente aprende com o outro, quanto porque a gente para pensar em algumas coisas, né? E talvez se não fosse questionado, se não houvesse uma pergunta, a gente não pararia para ver conceitos ou até rever conceitos, né? Uhum. Gleberton, eu não tô vendo a minha imagem, tá?
Tá escuro aqui, eu tô vendo você, mas não tô me vendo, Sim. tá certo? Mas tá Então, tudo tranquilo aqui para mim. Eu acredito que o pessoal tá. ótimo. Pessoal, se tiver vendo os dois, por favor, comente aí, né? Como é que tá o som, né? O Isso, som né? tá bom? Para mim tá. Muito Tem que bem. ver pro pessoal de casa Ótimo. aí se tá passando os dois. O pessoal tá vendo os dois, tá vendo eu e o professor Aristides. Se tiver, por favor, alguém comente aí. Eu tô vendo os dois. Ótimo. Muito bem. Então, essas perguntas são pertinentes, né? Se a gente quer saber se o baterista é músico, a gente tem que saber o que é um músico e o que é o baterista, né? Uhum. Então, eu acredito que alguns de nós aqui sejamos bateristas, né? Eu sei que você é também, talvez alguns Sim. colegas interagindo com a gente aqui, né? Acompanhando essa nossa Uhum. conversa. Então, são perguntas simples, mas elas são importantes para que a gente possa responder a pergunta principal da nossa conversa, né? Então, a primeira pergunta, ou a pergunta o que é um baterista, é simples, é alguém que toca bateria, né? É alguém que faz música utilizando essa pequena coleção de instrumentos de percussão, né? Sim. Essa é simples. Agora, o que é o músico, né? Também se pode dizer que é uma pergunta simples, é alguém que faz música, né? Então, se o baterista faz música através da bateria e o músico é aquele que faz música, a resposta mais simples é que o baterista é músico. Agora, Uhum. o quanto o baterista é músico? Aí é Sim. uma outra pergunta, né? O baterista é um músico de segunda categoria ou de primeira categoria? O baterista tem uma importância maior, igual ou menor do que os outros instrumentistas, né? Eu acho que quando a gente começa a qualificar, aí a gente começa a pensar um pouquinho mais profundamente, né? Sim. Então, eu acho que não haverá quem, se a gente seguir essa lógica, não tem quem diga que o baterista não é músico, tá? O que a gente quer Uhum. saber agora é qual é o nível da profundidade do baterista, de musicalidade do baterista, Sim. né? Uhum. Então, para isso, a gente precisa pensar no que é música, tá certo? Uhum. Todo mundo sabe o que é música, né? A gente sabe assim, a gente gosta, a gente identifica quando a gente ouve, mas nem sempre a gente sabe conceituar, tá certo? O que não tem problema nenhum para quem é um apreciador, para quem desfruta da música. Todo mundo, né? Eu ainda não encontrei ninguém que diga assim, rapaz, quando começa a tocar uma música, eu saio de perto. Entendeu? Eu prefiro ouvir barulho do que música. Não encontrei, né? E em todas as culturas, quando a gente vê a etnomusicologia, a gente vê que em toda cultura tem música, né? Então é algo que Sim. é inerente do ser humano. Então, música, todo mundo pode desfrutar, mas quem é músico precisa entender um pouco mais. Eu faço a analogia do chefe de cozinha, né? Do gourmet e do gourmand. Três termos em francês, né? O Uhum. chefe de cozinha é aquele que estuda para poder entender os ingredientes e os temperos, né? E os aspectos nutricionais do alimento para fazer o alimento. Ele gosta de comer, mas ele tem que entender para fazer de forma intencional. O gourmet, ele aprecia. Ele não sabe fazer, mas ele aprecia. Ele sabe por que tem aquele gosto agridoce, por que é que combinou, por que é que contrastou. E o gourmand é aquela pessoa que gosta de comer. Gourmand. Ele não sabe por que é bom, ele só sabe que é bom. Então, a maioria de nós é gourmand da música, né? E tem alguns que são gourmets, que são críticos. Eles não sabem fazer a música, mas eles entendem, eles são apreciadores com mais profundidade. Agora, o músico, ele tem a possibilidade, eu diria até a responsabilidade de ser um chefe da música. Nós estamos produzindo, nós não somente fruímos a música, mas a gente está produzindo a música. Então a gente precisa entender, né? Então, vamos continuar de forma simples, né? Vamos desenvolver essa conversa de forma simples. Então, quais são os elementos
básicos da música. Quais são os elementos formadores da música? Você pode dizer para mim? O que é que se diz normalmente? Sim, melodia, harmonia e ritmo. Isso, acredito que são esses os 3 ingredientes, né? Certo. Nós olhamos no livro do professor Borro. Isso, tem a questão também do pulso, né? Da questão métrica, mas que está incluso no ritmo, não é isso? Então, tá. Exatamente. Eu só somaria a esses 3 elementos o elemento do timbre. Timbre. Uhum. A voz que caracteriza um instrumento e não outro, né? A voz que caracteriza cada instrumento. Então, ritmo, melodia, harmonia e timbre, certo? Então, um músico, ele será tão bom músico quanto ele entender os elementos básicos da música. Tá certo? Sim. Não é que ele será o músico mais completo, o mais profundo, o mais embasado, se ele trabalhar com todos os elementos de forma igual. Não é isso. Nós estamos falando de entendimento. Porque sempre existe uma ênfase em um desses 3. Normalmente existe uma ênfase em termos de papel que é desempenhado quando nós estamos falando em grupo, né? Então, por exemplo, se você pede para um saxofonista para desempenhar um papel harmônico, de um instrumento harmônico, vai ficar desafiante para ele. Mas ele pode fazer. Ele pode trabalhar com arpejos, ele pode trabalhar, por exemplo, com um delay, né? Ele pode usar da tecnologia, né? Ele pode usar instrumentos que modulam, quer dizer, ele pode determinar intervalos musicais, ele toca uma nota e o instrumento completo, né? Então, quando a gente olha para o saxofonista dessa forma, a gente começa a ver que o saxofonista que pensa assim, ele não está pensando simplesmente como um instrumento melódico. Entende? Então, isso dá uma profundidade para o saxofonista que talvez outros saxofonistas não tenham. Não é que os outros não são saxofonistas. É porque ele é um saxofonista que ele está pensando além da melodia. Da mesma forma, Gleder, se o baterista vai ter uma musicalidade ampla e profunda de acordo com que ele entende esses 4 elementos. Tá certo? Então, se nós pensarmos que a bateria é um instrumento exclusivamente rítmico, se nós pensamos assim, é assim que nós vamos agir. Né? Como se diz, para martelo, tudo é prego. Né? Então, qual vai ser o nosso foco? A gente pensa assim, eu só trabalho com ritmo. Então, a gente vai pensar dessa forma. Tá certo? Então, o que eu quero propor é o seguinte, é que para que os músicos, ou vamos falar do indivíduo, para que um músico seja considerado um músico profundo, amplo, um músico respeitado por todos os outros instrumentistas que tocam outros instrumentos, não a bateria, para que o baterista seja respeitado dessa forma, ele precisa entender de melodia, de ritmo, harmonia e timbre. Mas não olhando para o próprio umbigo. Eu não preciso entender do meu ritmo, do meu aspecto melódico só, da minha questão harmônica ou do meu timbre. Isso é uma obrigação nossa, tá certo? Então, mas na hora que a gente pensa só no nosso âmbito, só como baterista, a gente não vai conseguir desfrutar da música que os outros estão produzindo e interagir com os outros de uma forma mais profunda. Entende? Então, vamos pensar assim, imagina que a gente estivesse tocando com um guitarrista que não entendesse nada de ritmo. Ele disse, rapaz, o meu negócio é harmonia. Eu não entendo nada de ritmo, meu negócio é só harmonia. Ou então, um guitarrista que dissesse, rapaz, o meu negócio é só lá. Eu não entendo de harmonia, não quero saber de harmonia, de progressão harmônica, não quero saber de ritmo, quero saber de solo, entendeu? Não seria uma coisa limitada, não é verdade? É bastante limitado, sim. Se a gente tivesse a opção, a gente provavelmente preferiria tocar com outro músico, que tivesse uma outra visão, né? Então, talvez essa visão de que baterista não é músico venha do fato de que nós, bateristas, estamos nos limitando. Pensando só no ritmo, né?
Exatamente, pensando no ritmo e de uma forma muito voltada para nós mesmos, tá certo? Então, em vez da gente ficar pensando nessa forma divisiva, tem os bateristas e tem o resto da banda, sabe? Isso não ajuda em nada. Porque se tem um instrumento que é de conjunto, é a bateria, né? Então, a bateria é um instrumento de conjunto por excelência. Então, o baterista precisa, para ser um baterista eficaz, ele precisa entender os outros instrumentos. É uma opção, né? Digamos assim, é uma possibilidade você não entender. Mas não deveria ser uma opção para nós. Entende? Sim. Mas como é que eu vou entender de melodia, de harmonia, de timbre? Olha, a gente vai entender isso da mesma forma que o outro instrumentista entende de ritmo. Como? Se interessando, estudando, perguntando para quem entende, experimentando. É isso que a gente tem que fazer. Então, todos esses 4 elementos aqui, ritmo, melodia, harmonia e timbre, os 3 que você citou e um que eu acrescentei, todos eles nós podemos e devemos pensar em relação ao nosso instrumento, mas também em relação aos outros. Vou dar aqui alguns exemplos que vêm na cabeça, certo? Vamos pensar dos outros instrumentistas em relação a gente. Eu vi uma entrevista, um vídeo do Paulo Paulelli. É um baixista que toca no trio Corrente, com Edu Ribeiro, certo? Baterista, né? Um trio maravilhoso, um grupo muito bom. E ele falando, olha, quando eu faço a linha de baixo de samba, eu não vou no segundo tempo, se a gente está pensando em 2/4, eu não faço um intervalo subindo. Eu não faço tom, 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 tom. Eu faço tom, 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 tom. Porque o surdo de marcação, no segundo tempo, vai para o grave. Olha só, quem falou isso não foi o senhor Edu Ribeiro, foi o senhor Paulo Paulelli. Então, ele está pensando, a concepção dele de baixo está levando em conta não somente a percussão, mas o aspecto melódico da percussão. Olha só, Gleider. Né? Quando você solfejou a linha de baixo, já me veio na cabeça o surdo. Né? Já me veio aquela parte rítmica indo para o grave. Isso. Então, você vê, olha, não é tão legal quando a gente vê, rapaz, é por isso que esse cara soa tão musical. É porque ele está pensando nos outros instrumentos. Talvez ele esteja pensando no aspecto melódico da percussão, da bateria, mais do que a gente. Entende? E o que é que acontece se nós começarmos a pensar na linha de baixo, pensar na progressão harmônica, como alguns dos melhores músicos estão pensando em relação à percussão? Eu vi uma live do pianista, tecladista Chick Corea, né? Compositor, arranjador, Chick Corea. E ele falando, olha, eu toco um pouquinho, e ele toca um pouquinho de bateria, né? Mas ele diz assim, quando eu toco com um baterista muito bom, eu muitas vezes não entendo o que ele está fazendo. Mas quando ele faz uma coisa ritmicamente interessante, eu peço para ele me mostrar para mim. O que foi isso que você fez? O que é que você está pensando? E aí, quando ele entende aquilo, ele entende a proposta rítmica, ele procura trazer aquilo para um instrumento dele. Entende? Então, ele está aprendendo concepções rítmicas com os bateristas. Quem melhor, né? Se você está tocando com Roy Haynes, se você está tocando com Dave Weckl, se você está tocando com Marcus Gilmour, né? É bom aproveitar a concepção rítmica dessas pessoas, né? E é o que os bons músicos fazem. Então, eles estão procurando captar ali da bateria para enriquecer a música deles. Por quê? Porque a música deles também tem ritmo. É claro, né? É um dos elementos básicos, os elementos formadores. Então, eu pergunto para você, mas e a melodia e a harmonia? O que é que isso tem a ver com ritmo? A gente pode dizer que a diferença entre melodia e harmonia é o ritmo. Por quê? Porque se as notas acontecem em uníssono, pode haver uma relação harmônica entre elas. Não é verdade? Sim. Então, se você tem um arpejo, né, que é
você pegar as notas de um acorde que normalmente são tocadas simultaneamente, você toca elas sequencialmente, elas começam a soar e parecer com a melodia. Então, qual é a diferença da melodia e da harmonia? De uma forma simples, o ritmo. Onde elas acontecem no tempo. Tá certo? Então, está tudo interligado. Se nós queremos ser bateristas musicais, nós não devemos ignorar melodia, ritmo e timbre. Tá certo? Então, em relação à melodia, nós temos um baterista chamado Harry Honig. Harry Honig. A-R-I-H-O-E-N-I-G. Ele mora em Nova York. E ele toca melodias na bateria. Você consegue perceber claramente. E ele toca com a bateria com um tom, um surdo, bombo e a caixa. Certo? Mas ele trabalha, ele interage, ele muda a pressão, ele faz pressão na pele, ele consegue sons diferentes. Esse é um exemplo extremo de alguém que está levando ao extremo a concepção melódica. Mas nós temos uma concepção melódica. Quando nós pensamos, por exemplo, que vamos começar uma frase no tom menor, mais agudo, e até o surdo, mais grave, nós estamos pensando de forma melódica. Outro exemplo, quando nós vamos fazer uma figura normalmente mais complexa, uma figura rítmica mais complexa, se nós fizermos essa figura no surdo, muito provavelmente vai embolar, como se diz. Por quê? Porque o timbre do surdo, as características sonoras do surdo, elas não permitem uma clareza muito grande. Então, na hora que a gente tem essa concepção, mesmo que intuitiva, nós estamos pensando em termos de timbre. Mas ainda é voltado para o nosso instrumento. E eu digo mais uma vez, nós temos a obrigação de conhecer o nosso instrumento. Né? Não somente de ter a técnica, não somente de conhecer os estilos e saber, muitas vezes os ritmos e os gêneros são adaptados para a bateria. Né? Então a gente tem que saber adaptar. Quando a gente percebe uma levada de pandeiro, de coco, e a gente vai trazer para a bateria, se a gente percebe um som grave, um som médio, um som agudo, né? Das platinelas, da pancada, do dedão, no surdo, no polegar, a gente pode transpor aquilo para o bumbo, para a caixa e para o chimbal, para o hi-hat, sabe? Isso é dentro do nosso instrumento. Mas eu quero propor que quando nós começamos a pensar no timbre do guitarrista, quando nós começamos a pensar no timbre do baixista, do tecladista, no timbre de voz da cantora, do cantor, nós estamos passando por um outro nível. Entende? Nós estamos começando a conhecer e reconhecer quem está tocando com a gente. E aí nós vamos nos adaptar. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo de interação dos músicos. Existe um compositor, um guitarrista tremendo, um dos meus músicos favoritos, chamado Pat Metheny. E ele tinha o Pat Metheny Group, né? Com outro músico maravilhoso, Lyle Mays, que é o tecladista que faleceu alguns meses atrás. E as primeiras formações tiveram o baterista Danny Gottlieb e o baterista Paul Wernicke. E o Pat Metheny pedia para eles tocarem pouco tom-tom, pouco surdo, pouco tom-tom. Tocasse muito prato, então tinha o agudo, sabe, caixa e bumbo, e hi-hat. Por quê? Porque a guitarra do Pat Metheny é uma guitarra semiacústica, uma guitarra meio oca, digamos assim. Estou falando assim porque eu não sei se todo mundo que vai assistir essa live tem esse entendimento, né? Mas é uma guitarra que tem um óbvio, tem uma ênfase no som, nas frequências médias. Então, quando o baterista tocava muito tom-tom, ficava chocando com a guitarra dele. Então, quando você ouve a concepção do Pat Metheny Group, né, da banda dele, você vê que tem muito prato. Inclusive, às vezes, o baterista faz as ghost notes, em vez de fazer na caixa, faz num segundo prato de condução. E os bateristas tiveram que apelar para pratos que tinham uma sonoridade que complementava o resto da banda, mas não agredia a guitarra e nenhum outro instrumento. Entende? Sim. Esse tipo de coisa, é preciso ter uma concepção para isso. E para isso, a gente precisa, essa concepção mais ampla, que é mais musical, a gente precisa conhecer o timbre dos instrumentos com os quais nós estamos interagindo. Você vai ver. Outro exemplo. O trompetista Dizzy Gillespie, trompetista, um dos grandes trompetistas de jazz, né, já falecido há um bom tempo.
ele tinha o prato de condução dele. Ele encontrou um prato, ele adquiriu esse prato e ele levava esse prato. E ele pedia para o baterista que tocava com ele para tocar aquele prato quando ele estivesse improvisando. Já pensou? Um trompetista que tinha um prato favorito, né? E aí, Chick Corea, eu não sei se vocês sabem, Chick Corea, tecladista, mais uma vez, né? Ele, em parceria com Dave Weckl e a Sabian, lançaram um prato, um flat ride, que é um prato de condução que não tem campana. Eu sei que você sabe disso, mas estamos falando aqui para quem está interagindo comigo, né? Que lembra que era na mesma proposta sonora de um prato que foi usado no disco dele da década de 60, por um baterista chamado Roy Haynes. Então, o Chick Corea tem esse prato de assinatura. Já pensou? Um tecladista, um pianista, né? Ele tem um prato dele de assinatura. Por quê? Porque ele valoriza. Inclusive, teve uma época que o Chick Corea parou de tocar piano, resolveu se dedicar à bateria. Aí depois ele voltou para o piano, né? Eu acho que ele descobriu que não é muito fácil carregar a bateria. Nem o piano, né? Nem o piano, mas o piano já estava lá, né? Sim, então ele foi para a bateria, depois voltou, mas ele sempre admira os bateristas. E a gente vê pelos bateristas com os quais ele toca, né? Ele chama para tocar com ele. São pessoas tremendas, né? Então, esse entendimento do time, certo, Gleberton? Se você tiver alguma coisa, tem alguma pergunta, ou se você quiser falar, fica à vontade. Certo. Não, eu queria dizer que o pessoal também, quem tiver pergunta, que o pessoal que está assistindo, quem tiver alguma pergunta, a gente está falando sobre o tema baterista é músico, né? É uma pergunta, um tema que na verdade é uma pergunta. Enquanto você estava falando, eu estava até lembrando de alguns outros exemplos, como por exemplo o Michael Pipoquinha, baixista, toca num conjunto, né, com o Mestrinho, sanfoneiro, acordeonista, né? E o Mestrinho não deixa de usar a baixaria do acordeon porque tem um baixista. Porque é comum em algumas bandas, né, o sanfoneiro não usar a baixaria da sanfona porque já tem um baixista, né? Então, quando eu percebi que eles dois tocavam, né? E na época eu fazia aula com o professor Donato Cordeiro. Ele é professor do Instituto Federal de Fortaleza, né? Ali da 13 de Maio. E eu questionei a ele, né? Como era que aquilo estava casando, como é que aquilo não estava causando aquela embolada, né? Aquele bolo que você citou até no surdo, nas regiões graves, né? Aí ele falou, olha, porque os caras são os músicos bons e eles entendem da região um do outro, sabe a hora um do outro, sabe jogar esse ping-pong, de nota aqui ou não, né? Para não causar esse choque, né? Esse choque de frequências, né? Esse choque de frequências graves, né? Como é que a gente entende, como é que a gente passa a explorar, como por exemplo, para diversos estilos, né? Você falou que se eu sou um baterista, que eu penso na linha de voz, na linha de guitarra. Então, como é que eu passo a explorar o meu instrumento quando, na verdade, ele apresenta algumas limitações, né? Como, por exemplo, quando você estava falando de baterista fazendo melodia, eu lembrei do Terry Bozzio, né? Que ele tem uma bateria muito grande e tem muitos tons em várias afinações. Então, você vê ele tocando, você percebe claramente melodias lá, melodias bonitas na execução dele, né? Mas, por exemplo, como o baterista só tem caixa, bumbo, ride e um tom ali no máximo, um surdo, como é que eu posso explorar mais essa questão dos timbres, pensar em harmonia na bateria e pensar em melodia na bateria? Pronto, eu escrevi no chat o nome daquele baterista que eu mencionei, né? Sim. Errol Honig, baterista de jazz, baterista de vanguarda. E ele toca melodias na bateria com um tom, um surdo, caixa e bumbo, certo? Então vale a pena checar. Só interrompendo, porque assim, diferente do piano, que tem 88 teclas, né? Eu tenho uma possibilidade melódica gigantesca, né? A guitarra eu também tenho uma possibilidade melódica muito grande, né?
E tanto rítmica quanto harmônica. Mas na bateria, eu só tenho ali no máximo 5 peças, o kit comum, vamos colocar assim, né? 5 peças. Entendi. Então, como fazer isso? Aham. Eu só mandar um abraço pro Irã, Laurindo. Irá Laurindo. É o baixista, né? Do Sampo. Yes. Let me say hi to Mr. Tim Camp, also a musician. Dá um alô para o Tim Camp. Né? Estive com ele em 2013 no Panamá. Ele apareceu aí. Muito bom. Então, como fazer isso? Né? A primeira coisa é que nós temos que perceber as regiões, o grave, médio e o agudo. Né? Uhum. Se nós não começarmos a discernir isso, não há como a gente... Mesmo que nós tenhamos 88 teclas, nós não saberemos usar as 88 teclas. Só porque nós temos uma possibilidade melódica grande, não significa que nós seremos melódicos. Então, às vezes, a limitação faz com que nós sejamos mais criativos. Entende? Uhum. Tô vendo aí Dainha, tô vendo vários queridos nossos aí, né? Saudações a todos. Então, nós não devemos pensar que precisamos de uma bateria como Terry Bozzio, como a do Terry Bozzio, como do Neil Peart, né, do Rush, né, que já faleceu. Para nós sermos melódicos, nós não precisamos ter uma variedade melódica no instrumento. Nós precisamos ter o conceito melódico em nós. Eu realmente aconselho que depois as pessoas chequem aqui o Harry Honig, né, tem vídeos ele mostrando especificamente isso. Né? A melodia, você coloca Melody, Harry Honig, você vai ver isso aí. Então, a gente deve primeiro desenvolver a concepção melódica. Tá? Para isso, a gente vai ter que prestar atenção em melodia. E aí nós temos um mundo em volta de nós. Quando a gente parar de olhar para a bateria e começar a olhar para a música, se a gente decidir, ok, eu quero ser um baterista melódico, então eu tenho que ouvir melodias, tá certo? No jazz, no estudo de jazz, todos, bateristas, baixistas, todos dizem, é preciso conhecer o tema, como se diz, é preciso conhecer a melodia, o que caracteriza a música, tá certo? É preciso conhecer a forma da música, para que nós possamos tocar algo adequado, que vai contrastar a parte A, ou caracterizar a parte A, a parte B, certo? É isso que faz com que os bateristas soem de forma musical, ok? Sim. Não é um instrumento, mas é o músico, é um instrumentista. Entende? Então, nós precisamos ter uma concepção melódica, nós precisamos ter uma concepção harmônica. Ah, mas o baterista precisa ter uma concepção harmônica? Sim. Existe uma ligação, por exemplo, você pode, se você percebe o ritmo harmônico, olha só, ritmo harmônico, né? É a velocidade ou a frequência com que se muda os acordes, tá certo? Se tem um acorde por compasso, se tem 2, se tem 4. Quando você percebe isso, você tem a possibilidade de enfatizar ou não essa mudança de acorde. Nós vemos isso quando a gente faz uma relação, por exemplo, entre o bumbo e a linha de baixo. É algo mais confortável. Claro, sim, a gente olha, a gente ouve o que o baixista está tocando e a gente faz uma relação e muitas vezes a gente enfatiza o que ele está tocando com o bumbo. Não é isso? Por que com o bumbo? Porque o bumbo ele está nessa região grave, junto com o baixo. Né? Quando a gente ouve porque tanta coisa, depois a gente vai para onde eu estava pensando, mas quando você faz a relação entre bumbo e baixo, você está fazendo a relação entre bateria e harmonia também. Porque o baixo, apesar de ser um instrumento melódico, mas ele tem muita influência na harmonia e tem muita influência no ritmo. Então, eu comparo assim, o baixo é como se ele estivesse ali segurando a mão do ritmo de um lado e segurando a mão da harmonia do outro, trazendo junto. Sim. O baixo tem uma importância extremamente grande. E quanto mais nós entendermos a função desempenhada pelo baixo, mais nós vamos apreciar quando estivermos tocando com um bom baixista, um baixista que tem uma concepção forte, e mais nós vamos poder interagir com esse baixista, reforçando o que ele está fazendo. Dá um exemplo. Talvez você já tenha ouvido de uma expressão chamada walking bass.
Sim. que é muito usado no jazz, né? Uhum. Quer dizer, o baixista está ali marcando, de uma forma mais simples, o walking bass, ele marca todos os pulsos, né? E ali ele está desenhando a harmonia. Só porque ele está tocando em todos os pulsos, em todos os tempos, não significa que tem um acorde diferente a cada tempo, é claro. Né? É claro para quem entende isso, né? Para quem tem um pequeno entendimento. Então, o que é que acontecia durante boa parte do jazz, do bom período do jazz? O baterista tocava o bumbo de forma bem suave para reforçar o walking bass. Então, como o baixo era acústico e ele não tinha muita projeção, o baterista estava ali confirmando, entende? Tocando aquilo ali, confirmando aquela linha do baixo. Depois de um tempo, o bumbo começou a fazer uma espécie de contraponto, né? Especialmente ali na época do bebop, né? Mas na época da Big Band, especialmente, mas até depois, em grupos pequenos, tinha essa relação. Mas para isso, o baterista precisa entender o que é que o baixista está fazendo. Entende? Com Count Basie, havia um guitarrista chamado Freddie Green. Ele tocava guitarra acústica, com uma Big Band. Não tinha caixa, não existia amplificação. E ele fazia, às vezes, tinha um acorde só no compasso, e ele fazia 4 armações diferentes do mesmo acorde, só para continuar marcando o pulso. Entende? Ele está pensando em harmonia? Não. Ele está pensando em marcar e deixar claro para quem está dançando, para quem está ouvindo a música, onde é que está o pulso. Entendeu? Então ele estava usando o conhecimento harmônico dele para gerar um ritmo e deixaria o ouvinte mais confortável, gerar um groove, né? Se é que a gente pode pensar em groove em relação a jazz. Quer dizer, você está vendo? Os músicos que são considerados bons músicos, eles entendem de todos os elementos. E eles respeitam e valorizam todos os elementos. Então, nós bateristas, se nós queremos ser respeitados e valorizados pelos outros, nós precisamos entender esses 4 elementos. Entende? Nós já vimos a relação entre o timbre da guitarra e os arranjos da bateria. Nós já vimos a relação entre piano e prato. Nós já vimos várias coisas, né? Trompetista que tinha prato de condução, né? Quer dizer, se eles estão se importando com isso, por que nós não devemos nos importar? Nós devemos sim, mas não por causa deles, primeiramente por nossa causa. Nós devemos fazer isso porque assim nós seremos músicos melhores e nós desfrutaremos mais da música. Entende? A gente como chefes da música, né? Chefe que eu digo, aquele que faz a comida, né? Aquela analogia que eu fiz no começo. Nós precisamos entender por que a comida está com aquele gosto que ela tem. Porque nós que estamos fazendo a música, nós que estamos fazendo a comida para apresentar para a pessoa. Quem vai comer não tem que entender de gastronomia, né? Mas quem está fazendo, sim. Então, quanto mais nós entendermos, não somente de ritmo, de melodia, harmonia e timbre, e não somente em relação ao nosso instrumento, mas em relação aos outros instrumentos, melhores músicos nós seremos. E nós temos vários exemplos de músicos que conseguem se expressar bem em outros aspectos, tá certo? Por exemplo, Phil Collins, né? Tem pessoas que não sabem que o Phil Collins é um baterista. Sim. Um baterista. Foi um grande baterista. Por quê? Porque ele se destacou tanto cantando e compondo e produzindo que algumas pessoas só o conhecem como um artista vocal, digamos assim. Né? Agora, se nós pegarmos um outro baterista, que talvez não seja, com certeza não é tão conhecido, nós pegamos o Simon Phillips. Né? É uma pessoa que tem uma concepção melódica na bateria. Você vê pelo número de notas que ele tem disponíveis ali para ele. Mas ele não é só aquilo. Ele também é um produtor, ele também é compositor, ele também é engenheiro de gravação de mão cheia, ele é band leader, né? Ele é líder da banda dele, ele leva a banda para os lugares para tocar, ele não é só um sideman, não é só um músico de apoio. Nada errado em ser um músico de apoio. Mas e se cada um de nós aqui que está participando dessa conversa, ou agora ao vivo ou depois,
E se tiver mais música dentro de nós, mais talentos dentro de nós do que o que a gente está pensando? Se a gente pensar, não, eu sou só uma baterista, um baterista, e o meu foco é só ritmo. Se nós pensarmos assim, é assim que nós seremos, né? Sim. Assim como o homem pensa, ele é. O que as Sagradas Escrituras dizem. É isso? A forma como nós nos vemos determina o que a gente acredita que pode fazer ou não. E o que é que a gente acredita que a gente pode fazer ou não vai determinar o que a gente faz ou não. Então, Sim. pensar de forma melódica, pensar de forma harmônica. Um outro exemplo. Quando nós entendemos e ouvimos a melodia, nós vamos perceber que a voz humana, obviamente, como eu fiz agora, eu parei para respirar. Não é isso? Então, as melodias são criadas de forma que, no fim das frases musicais, normalmente tem uma pausa para respirar. Um saxofonista entende isso tranquilamente, porque o instrumento dele também envolve sopro, né? Também envolve fôlego. Então, ele sabe que o fraseado pode ter, deve ter, no caso dele, normalmente tem, pausas. Já um guitarrista, ele pode tocar meia hora sem parar, sem dar nenhuma pausa. Né? O baterista também. Então, o que acontece? Se nós temos esse entendimento de onde na música a melodia vai cessar, aquele pode ser um momento para nós dizermos alguma coisa. Entende? Mas sempre lembrando que se eu digo alguma coisa na hora que alguém está dizendo outra coisa, pode chocar. Então, por que as frases de bateria acontecem onde elas acontecem? Normalmente elas acontecem no momento de transição ou de repetição. Só que a gente também precisa entender que aquele mesmo espaço que a melodia está dando, né, que o cantor, a cantora está dando ali, aquele espaço pode ser preenchido não somente pela bateria. Pode ser que o baixista queira fazer uma frase. Pode ser que o guitarrista queira fazer uma frase. Né? Então, ouvir os outros instrumentos, entender a mecânica, entender as capacidades, o que pode e o que não pode dos outros instrumentos é muito importante para que nós toquemos de forma musical. Não é que nós vamos ter a capacidade melódica do outro, mas nós vamos ter o entendimento da capacidade melódica do outro. Entende? Eu entendo de guitarra, porque eu me interesso por guitarra, eu entendo de timbre, a diferença de um captador single coil de um humbucker, né? Talvez eu esteja falando grego aí para algumas pessoas, mas é o tipo de captador, né? O captador é como se fosse o microfone da guitarra. Você entender isso vai fazer com que você saiba que tipo de prato você vai escolher para tocar com aquela pessoa, qual é o timbre da caixa, entendeu? Se a pessoa usa muita distorção, o que é que você vai fazer? Você vai contrastar aquilo ali, entendeu? Se na hora do solo da guitarra, se a guitarra é muito distorcida, será que você deve ir para tocar um hi-hat aberto, chimbal aberto? Pode ser que seja o certo, porque você está confirmando aquilo. Mas pode ser que o que ele precise, ou que a música precisa, é de um hi-hat sequinho, porque ele já está fazendo um som que está preenchendo muito. Entende? Por exemplo, você perceber a relação entre a mão direita de um violonista, que está fazendo o que chamam de batida, né? A relação entre a mão direita do violonista e a sua mão direita, ou a sua mão do hi-hat. Aquilo que a gente faz no hi-hat pode estar confirmando ou pode estar chocando. Se a mão direita do violonista já é muito ocupada, já toca muitas notas, né? Será que a gente deve tocar muita nota no hi-hat? Às vezes funciona. Mas se nós tocarmos, nós precisamos entender onde o violonista está sentindo a nota, para que a gente possa fluir com ele. Pode ser que ele sinta a subdivisão, são semicolcheias, digamos assim. Mas como é que ele sente a semicolcheia? Será que eu consigo discernir a batida do violão para fazer com que o meu hi-hat case, fique harmonioso com aquela mão direita do violonista? Entende? Sim, sim. A relação com o baixo, nós até já falamos sobre isso, né? Ela é muito fácil de ver, né? Mas e a relação com os instrumentos harmônicos, né? O que acontece se o ritmo harmônico muda e eu não mudo, né? O que acontece se eu for para um halftime, né, que dá a impressão de que a música está no andamento, na metade do andamento, se o ritmo harmônico não foi, né? Sim. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas na medida que nós conhecemos e experimentamos, aí nós ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo se devemos ir para um halftime ou não, se o baixista foi para um halftime ou não. Mas se eu estou preocupado somente com a bateria, eu não estou ouvindo ninguém. Entende? Às vezes a diferença é essa.
eu vou dar mais um exemplo. Max Weinberg, um baterista americano, que é o baterista do Bruce Springsteen. Você já ouviu falar? Bruce Springsteen? Sim, Bruce Springsteen. Grande artista. Max Weinberg fez uma audição para saber se ele ia entrar na banda, né? E teve um momento que o Bruce Springsteen parou. No meio do ensaio, ele parou. E o Max Weinberg parou também. E depois o Bruce Springsteen falou para ele, cara, você foi o único que parou comigo. O único que estava me ouvindo. Entende? Então, às vezes, só ouvir o outro já lhe permite que você faça escolhas musicais melhores. E os outros músicos vão apreciar isso. Os outros músicos vão perceber que nós estamos atentando para o aspecto melódico deles, o aspecto harmônico, o timbre deles. Entende? Um dos maiores elogios que eu tive, assim, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi quando um baixista, eu estava tocando, estava fazendo um sub, né? Estava substituindo um colega, e o baixista, depois da apresentação, ele disse, cara, esses teus pratos têm um som muito bonito, cara. Eles não agridem, eles se juntam ao som da banda, sabe? Eu achei aquilo muito interessante. Porque é legal quando chega um baterista e diz, cara, teus pratos têm um som bonito. Mas quando um baixista chega e diz isso, né? Você diz, rapaz, realmente, ele estava ouvindo o meu timbre, ele estava ouvindo a minha voz, né? E a minha escolha de prato, eu ter levado os pratos certos, fez a diferença para o outro músico, entende? Então, da mesma forma que a gente gosta isso da parte dos outros para nós, a gente deve fazer isso também em relação aos outros. Porque quando a gente ouve o que os outros estão fazendo, isso faz com que a gente toque de forma diferente. E esse é o cerne da questão, esse é o ponto. Por que se pergunta, baterista é músico? É porque muitas vezes o baterista está voltado somente para a bateria. Assim como acontece também com guitarristas, com baixistas. Sim. Uhum. Mas o nosso foco deve ser na música e no outro. Nós precisamos ter um entendimento, uma vivência do nosso instrumento a tal ponto, e esse é um trabalho individual. Eu preciso conhecer tanto o meu instrumento que eu não tenha mais que focar no meu instrumento. Entende? Que eu possa estar atento para o que os outros instrumentistas estão fazendo, para onde a música está indo. Eu não devo me preocupar, por exemplo, agora com o meu português. Uhum. Eu não devo me preocupar com isso, entende? Porque tem ideias aqui, e eu estou ouvindo o que você está falando, né? Infelizmente eu não estou podendo interagir com as pessoas que estão fazendo os comentários aqui, mas eu acredito que você esteja acompanhando aí. Sim, estou vendo. Mas o meu foco, esse não é o momento para eu aprender a falar melhor. Entende? Eu tenho que ter trabalhado as minhas ideias antes, eu tenho que ter trabalhado a minha capacidade de expressão antes, para que eu possa conversar com você. Da mesma forma com os músicos. Então, como é que o baterista pode ser mais respeitado? Se ele entender mais de música. Melodia, harmonia, ritmo e timbre. Né? É simples. É simples. A música é isso. Se nós pensarmos, se cada vez mais nós entendermos melhor desses quatro elementos, nós faremos música melhor. Nós faremos opções musicais melhores. Sim, sim. Ok? Muito Mas bom. eu falei bastante, eu queria ouvir agora você, se tiver alguma pergunta. Não, né? O pessoal que está aqui até agora não mandou nenhuma pergunta, queria só mandar um abraço aqui para o Lima Neto, que ele é quando você falou de saxofonista, eu lembrei dele, porque ele é um cara que procura essa questão dos pedais, ele é um cara que procura estudar o instrumento dele, né? Lima Neto é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele é jovem e toca muito, sabe? Toca muito bem. É um grande saxofonista, né? Tem gente aqui, eu acho que o Dainha Batera comentou, né? O J. Félix Oliveira, o Liênio Medeiros, Vavazinho, muita gente elogiando. O Nathan Falcon, conhecimento absoluto, muita gente está elogiando as palavras. E a Ciri Dança Ciclos está aqui também, né? Quando você estava falando, eu estava aqui tendo aqueles insights assim, né, de pensar, quando a gente pensa em harmonia, porque assim, eu toco outros instrumentos, né, como por exemplo violão. Então, quando eu penso em harmonia, a gente pensa
num acorde de violão, alguma coisa assim, né? Mas, como você falou, né? A aula tá muito boa, então a gente fica pensando assim, poxa, é mesmo, né? A harmonia não é só o meu acorde do violão, né? A harmonia é eu com o outro, né? É o batera com o baixista, o batera com o guitarrista, o guitarra com o baixo, né? A harmonia entre os integrantes da banda também é a harmonia da música. Também é a harmonia propriamente dita da banda. Porque se um tá um pouquinho fora ali, né, já fica aquela coisa estranha, né? Se não for a proposta, né, fica aquela coisa muito estranha para quem tá ouvindo, né? A pessoa, os chefes vão ter exagerado no sal ou não, né? Naqueles na analogia. Na analogia da receita da música, né? Pessoal, quem tiver, eu tenho uma pergunta aqui, apareceu agora, né? Ah, não, foi o Dainha que colocou aqui. Grande Aristides, sempre dando uma super aula. Parabéns, meu amigo. Você tá vendo isso, Aristides? Dá pra ver? Agora eu vi. Saudações, Dainha. Saudações pro Irã Laurindo também, grande baixista, grande músico aqui. Querido, sim. aqui de Fortaleza, né? Mandou um abraço aqui para nós dois. Eu vi muito com o Samuca, né? Foi um baixista, assim, excepcional. O Samuca. E o Eduardo, né? O guitarrista, se eu não me engano o nome. Também algumas pessoas já tocaram com o Samuca, né? Inclusive sim, esses dois. Pois é, eu vi esses dois, né? Então, como é que acontece, né? Essa questão da transição do pensamento? Porque a gente pensa muito assim, né? O quanto eu preciso estudar o meu instrumento, o quanto eu preciso estudar o outro instrumento, né? O baterista precisa necessariamente tocar um outro instrumento ou simplesmente ser um bom ouvinte, como você falou, né? Porque só em ouvir essa questão esse exemplo do Bruce Springsteen foi muito bom, né? O músico está atento ao outro, né? Então, qual seria? Claro, todos os pontos são importantes, mas assim, qual você acha que é a diferença maior para um baterista pensar harmonicamente, né? Pensar em conjunto, né? Ele tem que tocar outro instrumento para entender, né? Para ele conseguir prever algumas coisas, como por exemplo, depois de um quinto grau com sétima vem o primeiro, né? Pode ser que venha o primeiro, pode ser que venha o primeiro, pode ser que venha o sexto ali numa cadência de engano, alguma coisa assim desse tipo, né? Então, a gente está atento àquela parte harmônica, né? Seria bom que tocasse um instrumento, né? Ou simplesmente só ouvir e intuitivamente, sem conhecer, sem saber o que é um quinto grau com sétima, sem saber quando é que volta para tônica, sem saber o que é uma meia cadência, o que é uma cadência perfeita, esse tipo de coisa, né? Qual é o conhecimento teórico? Isso. Né? Você citou duas coisas. Uma é tocar um segundo ou um terceiro instrumento, né? E a outra é ser um bom ouvinte. Tocar um outro instrumento, eu diria que é bom, mas não é mandatório, não é obrigatório. Agora, ser um bom ouvinte, não há como ser um bom músico sem ser um bom ouvinte. Não há. Certo? Você será um bom... Se você tem talento musical, se a pessoa tem talento musical e ela não ouve o outro, esse talento não vai se desenvolver. Né? Porque, como um colega aqui falou, música é coletiva. Normalmente é. Entende? Então, nós já falamos do aspecto coletivo da bateria. Então, não necessariamente nós temos que aprender a tocar outro instrumento. Mas eu diria que é muito recomendável nós entendermos a mecânica, entendermos a timbragem de outros instrumentos, a função musical de outros instrumentos. Mas como é que a gente pode aprender? É muito simples. Perguntando. A forma mais simples é assim. Você chega para um guitarrista e pergunta, cara, por que nessa hora esses acordes ficam tão interessantes? Cara? Por que é uma surpresa? Por que esse acorde ele gera uma certa, assim, a pessoa não fica tão tranquila? Ou por que nessa hora a gente relaxa? Né? Por que se não der esse acorde para terminar, a música não termina? Né? Fazer perguntas.
Na hora que nós fazemos perguntas, nós estamos nos conectando com a pessoa, não só em termos de aprender com o outro, mas nós estamos nos relacionando com o outro. O baixista, o guitarrista, o tecladista, o saxofonista vai perceber que você quer aprender. Entende? Sim. Esse cara está ouvindo e ele está perguntando. Entende? Normalmente, as pessoas querem ajudar. Quando elas veem o interesse, elas querem ajudar. Então, o interesse, né, principalmente de desenvolver a capacidade de ouvir, entender o que os outros estão fazendo, não é conseguir fazer o que eles estão fazendo, mas entender o que eles estão fazendo, é característica sem a qual não dá. Sine qua non. Né? Sem essa não dá. Tem que ser um bom ouvinte. O músico tem que ser um bom ouvinte. E o que é ser um bom ouvinte? É perceber e entender o que está sendo tocado. Né? Lembra que a gente falou do gourmet? O gourmet, a gente falou do chefe, né? Que é quem tem que entender porque ele está fazendo a comida. Ele pode gostar de comer, normalmente gosta. Mas ele tem que entender, porque ele tem que conhecer os ingredientes e os aspectos nutricionais, as combinações. Tem o gourmet, que não sabe fazer, mas entende de gastronomia, e tem o gourmand. Né? O gourmand é o que gosta de comer. Não entende nada, só sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, tem gourmets, tem críticos musicais, tem pessoas que são apreciadores da música, que ouvem mais do que alguns chefes músicos. Tem músico que está ouvindo menos, está prestando atenção menos na música, do que alguns apreciadores de música que não sabem tocar. Eles conseguem dizer, o baterista está indo bem, o baixista parece que está tendo alguma dificuldade, ou então, entende? Enquanto que, às vezes, a própria pessoa na banda não está percebendo isso. Mas isso normalmente acontece nos níveis... isso não acontece nos níveis mais altos de música. Porque dificilmente alguém chega nos patamares mais altos de tocar com bons músicos se ele também não for um bom músico. Se ela não for uma boa musicista, entendeu? Normalmente os músicos não toleram, a não ser, é claro, quando eles não podem dizer, mas quando eles podem escolher, os músicos bons escolhem tocar com músicos bons. E ser um bom ouvinte é condição sine qua non. Então a gente tem que desenvolver o ouvido, tá certo? A gente deve se interessar. Por que eu gosto desse guitarrista? Por que esse som de guitarra? O que é isso? Isso é um delay? Isso é uma distorção? Sabe? Quantos tipos de distorção existem? Né? O que é um fuzz? O que é um fuzz? Né? Quem é Jimi Hendrix? Né? Por que o Jimi Hendrix soava como ele soava? Entendeu? Esse tipo de coisa faz com que a gente toque de uma forma diferente, mas que a gente aprecie música de uma forma diferente. E por isso a gente é apreciado também de uma forma diferente. Rapaz, o Aristides, como é que tu entende tanto de guitarra? Entendeu? Tu tem uma guitarra, tu toca guitarra, entendeu? Eu tenho guitarra, eu tenho baixo, mas não é por isso que eu entendo, sabe? O entendimento que eu tenho é porque eu tenho interesse nisso. Isso, com certeza, me faz um baterista diferente, primeiro para mim, mas também para os outros, tá certo? A gente não tem que agradar, Gleber, os outros bateristas. É uma coisa que eu digo com frequência. Olha, quando foi a última vez que um baterista lhe chamou para tocar? Mas eu vou dizer, teve uma vez. Eu fiz um workshop com o Rodolfo, aí foi nós dois juntos. Mas foi a única vez. Pronto, Samuca também me chamou para tocar. Eu toquei bateria no Samuca, certo? Mas o meu ponto é o seguinte, não adianta a gente querer agradar os bateristas. Cara, tu tocou demais, cara, tava lindo o som da caixa. Por quê? Porque nós normalmente não somos chamados para tocar pelos bateristas. Então nós devemos pensar como complementar, né, o som do baixista, da cantora, do cantor, sabe? Entender como é que a gente recebe direção musical, entendeu? Que é outro aspecto. Como é que o diretor musical vai falar com o baterista se o baterista não entende de harmonia, não entende de melodia, não entende de timbre, sabe? É quase como se ele estivesse falando com alguém que não é músico. É quase como se ele tivesse de desenvolver uma outra linguagem para falar só com o baterista. Enquanto que quando o baterista entende o que está acontecendo, não que ele tem que saber tocar, mas ele diz, pessoal, vamos pegar ali do Fá menor com sétima. Não precisa fazer tudo desde o começo, não. Pega do Fá menor com sétima, daquela convenção, entendeu? Aristides, falta 30 segundos para a live cair. A gente pode encerrar e voltar só para finalizar mesmo? Pronto, então a gente volta só para finalizar. Só para finalizar, só para agradecer. Né? Tá? Perfeito. Só um minutinho.